Oi pessoal, tudo bem? Então vou responder essa dúvida de vocês aqui. Qual é o exame que faz o diagnóstico de SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que é um tipo de desbiose que tem sintomas similares à síndrome do intestino irritável, tá? Quais são os sintomas, né, então, pra gente esclarecer? Gases, distensão abdominal, você pode ter dor abdominal, você pode ficar intolerante a vários alimentos, principalmente aqueles mais fermentativos. Então, a pessoa, quando ela tem supercrescimento bacteriano, ela passa mal com vários alimentos, mesmo alimentos saudáveis. Então, por isso que é sempre importante fazer essa investigação e descartar essa possibilidade, principalmente se você já tem um diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Então, o nome do exame se chama Teste Respiratório de Hidrogênio Expirado. E como que funciona? Você precisa fazer uma dieta preparatória antes do exame, uma dieta que tem alimentos de baixa fermentação, tá? Geralmente o laboratório onde você vai fazer o exame, a clínica, né? Ela vai te passar essa dieta de preparo e aí você vai, então, no outro dia, em jejum, fazer o exame. Como que funciona? Você vai chegar lá e você vai assoprar num aparelhinho que parece um bafômetro. E eles vão dosar qual é a quantidade de gás hidrogênio que você está assoprando ali, né, pelos pulmões, basal. Então, eles vão aferir esse basal. Depois disso, você vai tomar um líquido que é a base de lactulose. Esse líquido é um açúcar que vai ser fermentado pela microbiota e não vai ser absorvido pelo seu intestino. E aí, eles vão continuando a fazer algumas aferições ao longo aí de 2 horas, mais ou menos, para identificar, então, se vai haver um pico dessa produção de hidrogênio. Quando que ocorre um pico? Se eu tiver ali uma fermentação excessiva desse açúcar ali próximo de 90 minutos mais ou menos do exame, então isso indica que houve uma fermentação excessiva por um super crescimento de bactérias ali no intestino delgado, tá? Então a pessoa vem com aquela curva ali mais basal, de repente ela tem um pico. E aí quando tem esse pico, então tem-se o diagnóstico de supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Agora, como nem tudo é preto no branco, quando a gente pensa, né, em saúde gastrointestinal, exames e tudo mais, pode acontecer de uma pessoa fazer o teste de hidrogênio expirado, ter a curva normal, não vir positivo, mas ela ter sintomas, ela ter diarreia, ter gases, ter distensão depois do exame ou até muitas vezes durante o exame. Então, o que isso mostra pra gente? Que a pessoa ela pode ainda assim ter um aumento excessivo de micro-organismos ali, mas que não necessariamente são bactérias produtoras de hidrogênio. A gente pode ter micro-organismos produtores de metano, a gente pode ter micro-organismos produtores de sulfeto de hidrogênio. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, como a pessoa se sentiu ali durante o exame, porque a curva pode vir normal, mas ainda assim ela está com um desequilíbrio ali na microbiota intestinal. E a gente ainda não tem com tanta facilidade, com tanta disponibilidade aqui no Brasil, exames que avaliam esses dois gases. Sempre o profissional ele vai ter que levar isso em consideração, tá? Como que você se sentiu durante o exame e ele pode decidir tratar empiricamente, baseado nos seus sinais e sintomas, se ele identificar que a curva veio negativa, mas que você teve todos os sintomas ali na hora do exame.